Olá a todos, tudo bem? Eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude. Hoje eu quero falar com vocês sobre a natureza do mal. Será que o homem ele é livre? Será que ele pode escolher entre o bem e o mal ou não? Se vocês quiserem saber, fique conosco até o final desse vídeo. E antes eu peço para que vocês cliquem no nosso canal, compartilhem e comentem acerca do nosso trabalho. Eu peço a ajuda de vocês para que nós continuemos com esse pequeno trabalho. Hoje eu quero falar com vocês sobre a natureza do mal. O interessante é que, se falarmos o que é o mal, interessante é que a maioria das pessoas acreditam que é a ausência do bem. Pelo fato de você não praticar o bem, você já, de uma maneira direta ou indireta, você pratica o mal, porque o mal seria uma forma de omissão, Ou seja, o mal ele seria a ausência de luz, Conforme, por exemplo, a doutrina cristã, mesmo ensina. Se Deus é luz, a ausência de Deus é as trevas. Se existe o amor, a ausência do amor é o ódio. Mas o que é o mal, na verdade? O interessante, quando falamos sobre o mal, nós podemos, por exemplo, implicar em diversos fatores acerca do comportamento humano. O mal, ele é uma característica biológica do ser humano, ou ele é algo que é predisposto pelo meio ambiente? Então há uma certa teoria que fala entre natureza e biologia, ou seja, será que o mal é predisposto no ser humano? Será que o ser humano já nasce configurado para fazer o mal, sim ou não? Aí eu peço com que vocês, por exemplo, comentem também sobre esse tema para que possamos destrinchar também em outros vídeos. Mas eu quero falar, por exemplo, da neurociência. Como é que a neurociência estuda a natureza da maldade? O interessante é que o primeiro neurocientista a descobrir isso foi Cesare Lombroso, na Itália, Ele foi o primeiro, na verdade, neurocientista criminal. E o que ele percebeu quando estava estudando o cérebro de pessoas comuns com o cérebro de pessoas que eram totalmente criminosas? Ele viu que tinha uma certa anomalia, no cérebro, ou seja, fatores, por exemplo, como o córtex pré-frontal era totalmente reduzido e a amígdala era totalmente hiperativa, ou seja, as pessoas que têm um traço psicopático, na verdade, são totalmente, ativas. O que seria isso? Elas são totalmente passivas quando são confrontadas, Então, sendo confrontadas, elas ficam totalmente violentas. E como é que isso acontece? Isso acontece, na verdade, com um distúrbio neurológico que acontece com a pessoa, Por exemplo, as coordenações sinápticas acontecem de uma maneira totalmente diferente. Porque o interessante é que o ser humano ele é movido pelo prazer, ele é movido por motivação, é movido pela dopamina. Então, o psicopata ele sente um certo prazer, na verdade, em causar problema, e com isso ele não sente remorso, ele não sente empatia, Ou seja, ele é totalmente manipulador. Mas quando ele faz esses atos, por exemplo, de arrependimento, ele faz apenas como uma forma de mimetização. Muitas vezes, por exemplo, eles sabem o que é o mal, mas mesmo assim eles fazem. Por quê? Porque há uma força que os impulsiona a fazer. E essa força, na verdade, e esse impulsionamento nasce dentro do cérebro, Ou seja, há um distúrbio neurológico do qual que eles não sentem nem um pouco de amor, misericórdia ou empatia, O interessante também, se verificarmos o caso, tem um caso muito interessante de Phineas Cage, que é do ano de 1876, 1877, que era uma pessoa, por exemplo, que trabalhava em um trilho de trem, Na verdade, estava fazendo, na verdade, a extensão de uma ilha, numa linha de trem,
que até o Canadá, se eu não me engano. E o que aconteceu com ele? Uma barra de ferro, né, entrou na sua cabeça. Estou falando de uma maneira bem reduzida, né? Ou seja, uma barra de ferro entrou na sua cabeça e o que aconteceu? Explodiu, na verdade, por um descuido dele mesmo, né? Que ele era vamos dizer assim, o chefe do setor. E o que aconteceu? Essa barra de ferro entrou na sua cabeça. E quando ela entrou na sua cabeça, depois de um determinado tempo, o seu comportamento foi totalmente modificado. Antes que ele era uma pessoa, na verdade, totalmente amorosa, paciente, na verdade, e educada, ele começou a fazer o quê? Os seus atos foram totalmente modificados mediante esse acidente. Então ele começou a se tornar uma pessoa violenta, uma pessoa, por exemplo, que não respeitava códigos morais, e muitas vezes ele saía nu na rua. Ou seja, o que significa isso? Uma parte relativa, não a parte cognitiva, porque ele sabia aquilo que estava fazendo, mas afetou uma parte do seu cérebro que estava referida ao que? Ao código moral que as pessoas têm, na verdade, que é o quê? Que é o lobo frontal, né? E o córtex pré-frontal. Então, atingindo essa parte, o que aconteceu? Ele não conseguia mais se conter, na verdade, mediante aquilo que ele tinha vontade. Então, ele fazia tudo aquilo que tinha vontade. Por quê? Porque o seu cérebro foi totalmente formatado depois desse acidente. Então, a partir daí, né, na verdade, o cientista que o examinou, Harlow, ele começou a verificar que os fatores morais que as pessoas têm, na verdade, é criado totalmente pelo cérebro. Então, certas áreas, na verdade, sendo prejudicadas, as pessoas começam a perder, na verdade, essa crença que ela tem em valor. Então, ou seja, tudo nasce particularmente do cérebro. O interessante é que as pessoas, por exemplo, que tem esse traço, né, de psicopatia, que é o gene da maldade, na verdade, ela implica ela tem algumas implicações éticas, né, e sociais. Ou seja, uma pessoa, na verdade, ela pode ter uma carga genética a ser totalmente vil, vamos dizer assim, e o meio ambiente muitas vezes propicia. O que seria? Ou seria um pai ausente, uma mãe manipuladora, ou no fato de não ter uma mãe e o pai ele é totalmente manipulador. Então você vê que certos traumas, na verdade, acontecem na infância, da qual reconfigura o cérebro da criança. Então, esses atos que são totalmente vis, para ele se torna praticamente normal, porque ele viveu já nesse meio, e como o cérebro dele já foi reconfigurado nesse meio, como esses atos, né, se tornam totalmente normais, então, na verdade, ele acredita aquilo que ele faz, mesmo sendo mal, viu? Mas só que há uma força que o impulsiona a fazer isso. E é uma relação também entre biologia e cultura. Interessante que há uma frase que diz que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. E você? Qual a sua opinião a respeito? Se vocês quiserem, por exemplo, nos acompanhar nesse vídeo, né, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê um joinha e faça o seu comentário. Será que o ser humano ele nasce mal ou ele se torna mal? Aí eu conto com o apoio de vocês que possa, na verdade, nos dar a sua opinião. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.